Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, seguimos com nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 12. Este capítulo é um cântico de louvor e gratidão a Deus pela salvação que ele proporciona ao seu povo. Diferente dos capítulos anteriores, que abordavam o juízo divino e a restauração futura, este é um hino de exaltação ao Senhor, expressando alegria pelo livramento e pela fidelidade de Deus. Este cântico profético reflete o que acontecerá no tempo do reinado do Messias, quando aqueles que foram redimidos celebrarão a bondade do Senhor. A salvação trazida pelo Senhor gera um coração grato e um desejo profundo de proclamar suas obras entre as nações. Isaías nos ensina que, independentemente das circunstâncias, devemos confiar plenamente em Deus, pois Ele é a nossa força e canção, e nele encontramos a nossa salvação. Agora, convido você a acompanhar a leitura do capítulo 12 de Isaías. E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. E vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, contai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías 12 nos apresenta um cântico de gratidão e louvor ao Senhor, celebrando sua salvação e fidelidade. Após os capítulos anteriores, que destacavam o juízo divino e a restauração do povo, esse capítulo surge como uma resposta de adoração ao livramento proporcionado por Deus. O profeta inicia com uma poderosa declaração: E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Essa afirmação nos lembra que Deus é justo e santo, mas também misericordioso. O povo de Israel havia experimentado a disciplina do Senhor por causa de sua rebeldia, mas agora se alegrava na certeza do seu perdão e consolo. Essa dinâmica entre juízo e restauração reflete o caráter de Deus. Ele corrige para restaurar, e seu desejo final é trazer seu povo de volta para si. Esse versículo nos ensina que, mesmo quando enfrentamos momentos de correção divina, podemos confiar que seu propósito é sempre nos conduzir ao arrependimento e à renovação. O profeta continua declarando: Eis que Deus é a minha salvação. Nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Essas palavras expressam uma confiança absoluta em Deus. Não se trata apenas de reconhecer que Deus salva, mas de declarar que Ele é a própria salvação. A confiança mencionada aqui não é baseada em circunstâncias externas, mas na segurança que vem da presença do Senhor. Essa declaração é um convite para nós hoje. Quantas vezes permitimos que o medo e a insegurança governem nossas vidas? Isaías nos lembra que aquele que confia em Deus não precisa temer. O Senhor é a nossa força, ou seja, Ele nos sustenta quando nos sentimos fracos. Ele é o nosso cântico, o motivo da nossa alegria e adoração. Isso nos ensina que nossa esperança não deve estar em soluções humanas, mas no próprio Deus, que nos dá força para enfrentar qualquer desafio. O versículo seguinte traz uma imagem poderosa. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Essa metáfora nos remete à provisão abundante de Deus. Assim como a água é essencial para a vida, a salvação do Senhor é a fonte da verdadeira vida para aqueles que o buscam. Essa passagem se conecta diretamente com o ensino de Jesus em João 4, quando ele diz à mulher samaritana que quem beber da água que ele der nunca mais terá sede, porque essa água se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. A imagem das fontes da salvação nos ensina que Deus não nos dá apenas um alívio momentâneo, mas uma provisão contínua. Quando bebemos dessa água espiritual, encontramos vida, restauração e alegria verdadeira. A alegria mencionada aqui não é superficial, mas profunda e duradoura.
pois é baseada na certeza da salvação que Deus nos concede. Esse primeiro trecho do Cântico de Isaías nos convida a refletir sobre nossa confiança em Deus. Temos reconhecido que Ele é a nossa força e salvação? Nossa alegria vem dele ou está baseada em circunstâncias passageiras? Assim como o povo de Israel foi chamado a celebrar a fidelidade de Deus, somos convidados hoje a viver com gratidão e confiança no Senhor, sabendo que sua salvação é inesgotável e eterna. Isaías prossegue seu cântico de louvor, agora chamando o povo a proclamar a grandeza do Senhor e a tornar conhecidos os seus feitos. Ele declara: "E direis naquele dia, dai graças ao Senhor. Invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, nomeai que o seu nome é exaltado." Aqui vemos um chamado claro para testemunhar a grandeza de Deus. A salvação e o livramento que o Senhor concede não devem ser guardados apenas para si, mas proclamados a todos. Quando experimentamos a bondade de Deus, nossa resposta natural deve ser compartilhar com outros o que Ele tem feito. O povo de Israel havia passado por períodos de disciplina e restauração, e agora era convidado a dar graças ao Senhor e a tornar seu nome conhecido entre as nações. Essa verdade continua sendo um chamado para nós hoje. Como seguidores de Cristo, somos chamados a proclamar o Evangelho e a anunciar as maravilhas do Senhor. Nossa vida deve refletir gratidão e testemunho, mostrando aos outros que Deus é fiel e poderoso. Muitas vezes, nos calamos diante das bênçãos que recebemos. Mas Isaías nos lembra que devemos exaltar o nome do Senhor e proclamar suas obras para que todos o conheçam. O profeta continua dizendo: "Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra." Esse versículo reforça a ideia de que a adoração e o louvor não são apenas expressões individuais, mas devem ser um testemunho público. Quando reconhecemos as maravilhas que Deus realiza, somos levados a adorá-lo com todo o nosso ser. A menção de que suas obras devem ser conhecidas em toda a terra aponta para o alcance universal do propósito de Deus. O Senhor não é apenas o Deus de Israel, mas o Deus de todas as nações. Essa profecia já antecipa o plano de Deus de trazer salvação a todos os povos, cumprido plenamente em Jesus Cristo. O cântico se encerra com um chamado à exultação e à celebração. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Aqui, Isaías convida o povo a se alegrar, não apenas pelo que Deus fez, mas porque Ele está presente no meio deles. A maior bênção que podemos ter não são apenas os livramentos e as provisões que Deus nos concede, mas a certeza de que Ele habita conosco. Essa verdade se cumpre de maneira plena em Cristo. Quando Jesus veio ao mundo, Ele foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele habitou entre nós e, por meio do Espírito Santo, continua presente em nossas vidas. A maior alegria do crente é saber que Deus não está distante, mas caminha conosco, nos guiando e nos sustentando todos os dias. Esse cântico de Isaías nos ensina verdades preciosas sobre a nossa vida com Deus. Primeiro, aprendemos que a gratidão deve ser a marca daqueles que foram salvos pelo Senhor. Mesmo quando passamos por dificuldades, devemos lembrar que Deus é fiel e digno de louvor. Segundo, somos chamados a testemunhar. O que Deus faz em nossas vidas não deve ser guardado apenas para nós, mas proclamado a todos. Nosso testemunho pode ser um instrumento para que outras pessoas conheçam a salvação do Senhor. Terceiro, essa passagem nos ensina que a verdadeira alegria vem da presença de Deus. Muitas vezes, buscamos felicidade em conquistas, bens materiais ou reconhecimento humano. Mas a maior alegria é saber que Deus está conosco. Ele é o Santo de Israel e habita no meio do seu povo. Diante dessa mensagem, somos desafiados a viver com gratidão e proclamar o nome do Senhor. Será que temos reconhecido suas bênçãos em nossa vida? Temos compartilhado com outros o que Ele tem feito? Estamos vivendo na alegria da sua presença? Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida ao Senhor e pedindo que Ele nos ensine a viver em gratidão e testemunho. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua fidelidade e pela salvação que encontramos no Senhor.
Reconhecemos que só no Senhor encontramos verdadeira paz e alegria. Queremos viver em gratidão, proclamando as tuas maravilhas e exaltando o teu santo nome em toda a terra. Nos ajude a testemunhar com ousadia, para que muitos possam conhecer o teu amor e a tua salvação. Rejeitando a divisão e buscando a união, queremos ser instrumentos do teu reino, vivendo para a tua glória. Nos ensina a confiar que o Senhor está conosco em todos os momentos, nos trazendo paz e segurança. Que possamos viver com alegria, sabendo que grande é o Santo de Israel no meio de nós. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 12 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 13. Neste capítulo, veremos uma poderosa profecia sobre o juízo de Deus contra a Babilônia, mostrando que ele tem domínio sobre as nações e executa seus propósitos com justiça. Isaías nos revela como Deus derrubará impérios e estabelecerá seu reino eterno. Junte-se a nós neste estudo profundo e edificante da Palavra do Senhor. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.